A fé é uma das maiores expressões da nossa confiança em Deus. Quando enfrentamos dificuldades, desafios ou momentos em que tudo parece estar perdido, é a fé que nos sustenta. Mas, o que significa realmente ter uma fé que move montanhas? Como podemos cultivar uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário? Hoje, vamos explorar juntos essa fé que transcende o impossível e que transforma nossas vidas. A Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 17, que Jesus falou sobre o poder de uma fé verdadeira. Ele disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." O grão de mostarda, tão pequeno e aparentemente insignificante, nos lembra que não é o tamanho da nossa fé que importa, mas em quem depositamos essa fé. Deus é o centro de tudo. A fé que move montanhas é uma fé ativa, viva e perseverante. Não é apenas acreditar em algo abstrato, mas confiar plenamente no caráter e nas promessas de Deus. Essa fé não é abalada por circunstâncias adversas, mas é fortalecida nelas. Ela nos impulsiona a continuar mesmo quando não vemos o caminho adiante. Como Abraão, que confiou na promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível que ele e Sara tivessem um filho, nossa fé deve estar firmemente enraizada no Deus que cumpre suas promessas. No entanto, é importante lembrar que a fé não remove os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. Quando enfrentamos montanhas em nossas vidas, sejam problemas financeiros, doenças, relacionamentos difíceis ou inseguranças pessoais, Deus não nos pede para ignorá-las. Ele nos chama a crer nele, a confiar que ele pode transformar qualquer situação, segundo sua vontade. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de pessoas cuja fé transformou suas realidades. Pensemos em Moisés, que liderou o povo de Israel através do Mar Vermelho. Imagine o cenário: um exército poderoso atrás deles, um mar intransponível à frente. Mas, movido por fé, Moisés ergueu seu cajado e Deus abriu o caminho. Outro exemplo é o da mulher com fluxo de sangue, que, em meio à multidão, tocou na orla do manto de Jesus. Sua fé foi suficiente para que ela fosse curada, pois ela acreditava profundamente que apenas um toque seria suficiente para mudar sua condição. Hoje, quais são as montanhas que você enfrenta? Quais são os desafios que parecem intransponíveis? Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando não vemos o caminho. Ele nos lembra que a fé não é sobre controlar os resultados, mas sobre confiar no Deus que controla todas as coisas. A jornada da fé não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento. Muitas vezes, queremos que Deus remova as dificuldades imediatamente, mas Ele, em sua infinita sabedoria, usa esses momentos para moldar nosso caráter e fortalecer nossa confiança nele. Pensemos em José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso no Egito. Durante anos, ele viveu situações que pareciam não fazer sentido. No entanto, José nunca deixou de confiar que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Assim como José, Deus pode usar os desafios que enfrentamos para nos preparar para algo grandioso. Cada dificuldade é uma oportunidade para ver sua mão poderosa em ação, para experimentar sua fidelidade e amor. Em meio ao sofrimento, aprendemos a depender mais dele e menos de nós mesmos. É através dessas experiências que a fé que move montanhas é refinada e fortalecida. A oração é uma expressão fundamental da fé. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus e nosso desejo de alinharmos nossas vontades com a sua. Jesus nos ensina, em Marcos capítulo 11, que devemos orar com fé, acreditando que Deus ouve e responde às nossas súplicas. Ele disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis." Isso não significa que Deus nos dará tudo o que pedimos exatamente da forma que desejamos. Às vezes, Ele responde de maneiras que não esperamos, mas que são sempre para o nosso bem. A fé que move montanhas nos chama a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando não entendemos suas respostas. Assim como um pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós e age no momento certo. Nos dias de hoje, as montanhas que enfrentamos podem ter formas variadas. Pode ser a ansiedade sobre o futuro, dificuldades no trabalho, problemas familiares ou questões de saúde. Em um mundo que frequentemente nos pressiona a sermos autossuficientes,
É fácil esquecer que Deus é nossa fonte de força e provisão. No entanto, a fé que move montanhas nos desafia a confiar que Deus pode transformar qualquer situação. Quando entregamos nossos medos e preocupações a Ele, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Como Paulo escreveu em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Você já se perguntou como seria sua vida se você confiasse completamente em Deus? Imagine a liberdade de viver sem medo, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Essa é a essência da fé que move montanhas. Não se trata de evitar problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco, guiando-nos em cada passo do caminho. A verdadeira fé tem o poder de transformar vidas. Quando confiamos plenamente em Deus, algo extraordinário acontece. Nossos medos se dissipam, nossa perspectiva muda, e somos capacitados a viver de acordo com os propósitos de Deus. Um exemplo poderoso disso é a história de Abraão. Ele foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para ir a um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão não sabia para onde estava indo, mas confiou na promessa de Deus, e sua fé foi contada como justiça. Essa mesma fé que guiou Abraão está disponível para nós hoje. Talvez Deus esteja nos chamando para algo maior, algo que exige que deixemos nossa zona de conforto. A fé que move montanhas nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho inteiro, podemos dar o próximo passo, confiando que Deus está guiando cada um deles. A Bíblia está repleta de testemunhos de fé inabalável. Daniel, por exemplo, confiou em Deus mesmo quando foi jogado na cova dos leões. Seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar o ídolo do rei e foram lançados na fornalha ardente. Em ambos os casos, a fé deles foi recompensada, e Deus os salvou de forma milagrosa. Essas histórias não são apenas relatos históricos, são lembretes vivos de que Deus é fiel àqueles que confiam nele. Mesmo nas situações mais difíceis, quando tudo parece perdido, Deus pode e vai agir de maneiras que ultrapassam o entendimento humano. A fé que move montanhas nos desafia a lembrar que, se Deus foi fiel no passado, Ele continuará sendo fiel no presente e no futuro. A fé que move montanhas também nos chama a agir. Em Tiago, aprendemos que a fé sem obras é morta. Isso significa que nossa confiança em Deus deve ser acompanhada por ações que reflitam essa confiança. Se acreditamos que Deus pode mover montanhas, devemos viver como pessoas que esperam milagres, sempre prontos para obedecer sua voz e agir de acordo com sua vontade. Isso não significa que confiamos em nossas próprias habilidades, mas que permitimos que Deus trabalhe através de nós. Ao colocarmos nossa fé em ação, somos capazes de testemunhar seu poder de forma tangível, tanto em nossa vida quanto na vida daqueles ao nosso redor. Quando vivemos com uma fé que move montanhas, nossa vida se torna um testemunho para os outros. As pessoas ao nosso redor começam a ver a diferença que a confiança em Deus faz em nossas atitudes, decisões e reações aos desafios. Assim como a luz de uma cidade no topo de uma colina, nossa fé brilha para que todos a vejam, inspirando outros a buscar essa mesma confiança em Deus. Pense nas situações em que você já testemunhou a fidelidade de Deus em sua vida. Como essas experiências podem ser compartilhadas para encorajar outros a confiar em Deus também? A fé que move montanhas não é apenas uma bênção para nós, mas um convite para que outros experimentem a grandeza de Deus. A fé que move montanhas nos desafia a olhar para além das circunstâncias. Quando enfrentamos desafios, é natural sermos consumidos pelo que vemos e sentimos. No entanto, a fé nos chama a focar no poder e nas promessas de Deus, em vez de nas limitações que nos rodeiam. Isso é exemplificado na história de Pedro, que, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus, mas começou a afundar quando se concentrou na força do vento e das ondas. Assim como Pedro, somos chamados a manter nosso olhar fixo em Deus, confiando que Ele é maior do que qualquer tempestade. Embora as circunstâncias possam parecer impossíveis, a fé nos lembra que nada é impossível para Deus. Essa confiança não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los com coragem e perseverança.
A fé que move montanhas se fundamenta nas promessas de Deus. Em Romanos, aprendemos que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes, devemos continuar confiando nele. Deus nunca falha em suas promessas. Assim como Abraão recebeu a promessa de um filho em sua velhice, também podemos confiar que Deus cumprirá o que prometeu em nossa vida. Sua palavra é um alicerce firme, que nos sustenta quando as incertezas tentam nos abalar. Hoje, ainda vemos exemplos de pessoas que vivem pela fé. São histórias de indivíduos que confiaram em Deus para superar desafios aparentemente intransponíveis. Esses testemunhos são um lembrete de que a fé continua sendo um elemento poderoso e transformador. Quer seja a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento ou uma porta aberta em meio a dificuldades financeiras, a fé nos conecta com o poder sobrenatural de Deus. Essas histórias nos inspiram a continuar confiando, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Cada vitória na vida de outro serve como prova de que Deus ainda está ativo e trabalhando em nossa vida. A fé que move montanhas é fortalecida pela palavra de Deus e pela oração. A palavra nos dá a base para confiar em Deus, pois nos lembra de suas promessas e ações passadas. A oração, por outro lado, é a maneira pela qual nos conectamos com Ele, apresentando nossos medos, dúvidas e necessidades. Quanto mais buscamos a Deus na palavra e na oração, mais forte se torna nossa fé. Esse processo não apenas nos ajuda a enfrentar nossos próprios desafios, mas também nos capacita a encorajar e apoiar outros em sua caminhada de fé. A fé que move montanhas não é apenas sobre crer quando tudo está claro, mas sobre perseverar quando o caminho parece incerto. Em Hebreus, aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso nos lembra que a verdadeira fé transcende o que é visível e se âncora na fidelidade de Deus. Pensemos em Jó, que, mesmo em meio à perda de tudo o que tinha, permaneceu fiel. Ele não negou sua dor nem suas perguntas, mas confiou que Deus estava no controle. A história de Jó nos mostra que a perseverança em meio às adversidades é um sinal de fé genuína e que, ao final, Deus recompensa aqueles que permanecem firmes. Outro aspecto importante é entender que a fé trabalha dentro do tempo de Deus, não no nosso. Em muitos momentos, queremos resultados imediatos, mas Deus, em sua sabedoria, opera no momento perfeito. A demora não é negação, é preparação. José, por exemplo, foi vendido como escravo, preso injustamente e esperou anos antes de ver o cumprimento dos sonhos que Deus lhe deu. Sua fé permaneceu inabalável, e no tempo certo, Deus o elevou a uma posição de honra. Para nós, isso significa que a espera não deve nos desencorajar. Devemos lembrar que Deus está sempre trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para algo muito maior do que podemos imaginar. Assim como um músculo precisa de exercício constante para se fortalecer, a fé também precisa ser renovada diariamente. Isso é feito através da meditação na Palavra de Deus, momentos de oração sincera e comunhão com outros crentes. Cada dia traz novos desafios, mas também novas oportunidades para fortalecer nossa confiança em Deus. Quando tomamos tempo para refletir sobre suas promessas e relembrar suas ações em nossa vida, nossa fé é restabelecida. Esse hábito nos ajuda a enfrentar os altos e baixos da vida com coragem e esperança. A fé não é apenas um conceito espiritual. Ela impacta diretamente nossas ações e decisões diárias. Uma fé verdadeira nos leva a viver de maneira diferente, priorizando os valores de Deus acima das circunstâncias. Ela nos dá coragem para enfrentar desafios, força para resistir às tentações e sabedoria para tomar decisões que honrem a Deus. Quando vivemos pela fé, nossas vidas se tornam um testemunho para aqueles ao nosso redor. Outros podem ver a paz, a esperança e a confiança que vem de confiar em Deus, e isso os inspira a buscar o mesmo em suas próprias vidas. À medida que continuamos a jornada de fé, precisamos entender que a fé genuína tem o poder de transformar o impossível em possível. Jesus nos ensinou que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Quando enfrentamos circunstâncias desafiadoras, nossa visão de Deus deve ser mais grandiosa do que qualquer obstáculo.
A fé nos dá a visão para ver além do que é imediato e nos leva a confiar que Deus pode fazer muito mais do que imaginamos. Lembremos do episódio em que Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão. O que parecia ser uma impossibilidade foi resolvido pela fé e pelo poder de Deus. Mesmo quando não vemos uma solução imediata, precisamos confiar que, com Deus, tudo é possível. A fé não se desenvolve sem ser testada. Em 1 Pedro, somos lembrados que a provação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, haja de resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Isso nos ensina que, mesmo nas dificuldades, a fé tem um propósito. Deus permite que passemos por testes de fé para que possamos crescer e nos tornar mais firmes em nossa confiança nele. Cada desafio é uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. A fé não se torna mais forte quando tudo vai bem. Ela se fortalece quando enfrentamos dificuldades e decidimos confiar em Deus para nos ajudar a superá-las. Em Gálatas, Paulo nos fala do fruto do Espírito, que inclui a fé. Isso nos mostra que, ao nos entregarmos mais a Deus, a nossa fé se torna mais sólida e se reflete em nossas atitudes e ações. A fé, como um fruto do Espírito, se manifesta em nosso comportamento, palavras e decisões, mostrando aos outros o poder de Deus em nossas vidas. O fruto da fé é visível quando, mesmo nas dificuldades, permanecemos firmes e confiantes no Senhor. Ele nos dá a capacidade de amar, perdoar e agir com paciência e bondade, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A oração é um dos meios mais poderosos de alimentar e fortalecer nossa fé. Quando oramos, estamos reconhecendo que dependemos de Deus para tudo. A oração nos ajuda a manter o foco em Deus, a nos lembrar de suas promessas e a ouvir sua voz em nossos corações. Através da oração, somos fortalecidos, e nossa fé é renovada a cada dia. Como Jesus nos ensinou, devemos orar com confiança, sabendo que Deus ouve nossas orações. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas uma conversa contínua com o Pai, uma oportunidade de compartilhar nossos corações e receber sua direção e paz. À medida que avançamos na nossa caminhada espiritual, é importante lembrar que a fé é um processo contínuo de crescimento. Jesus, ao falar sobre a fé como um grão de mostarda, nos ensinou que, mesmo com a menor quantidade de fé, podemos ver Deus agir de maneiras grandiosas. Em Mateus 17:20, ele disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Este versículo nos revela que, mesmo que a nossa fé comece pequena, ela pode crescer e resultar em grandes milagres, se for colocada nas mãos de Deus. Assim como uma planta cresce com o tempo, a fé também se fortalece à medida que nos permitimos ser moldados e transformados pelo Espírito Santo. Cada experiência, cada momento de oração, cada passo de obediência contribui para o fortalecimento da nossa confiança em Deus. Em Romanos 10:17, encontramos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, o aumento da nossa fé está diretamente ligado ao quanto permitimos que a palavra de Deus seja uma parte ativa em nossas vidas. Todos nós enfrentamos momentos de desafios, e a fé verdadeira não é aquela que se baseia em momentos fáceis. Ela é revelada nos tempos difíceis. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos ensina que vivemos por fé, e não pelo que vemos. Às vezes, o caminho da fé nos leva por áreas escuras, onde não conseguimos ver a solução à frente, mas é exatamente nesse momento que nossa fé deve ser mais forte. Quando confiamos em Deus, mesmo sem ver, Ele revela sua fidelidade de maneiras extraordinárias. É importante entender que Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Quando nossa fé é testada, temos a oportunidade de crescer mais próximos de Deus e experimentar sua força, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Lembre-se das palavras de Tiago, que nos ensina a ter alegria nas provações, pois elas produzem perseverança. Tiago 1:2-3. Uma das maiores bênçãos de caminhar pela fé é a paz que ela traz. A paz que excede todo entendimento, como é descrito em Filipenses 4:7.
Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos descansar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo nas tempestades da vida, a paz de Deus pode acalmar nossos corações e nos dar força para seguir em frente. Essa paz não é algo que o mundo oferece, mas é um dom divino que vem do nosso relacionamento íntimo com Deus. Em momentos de tribulação, a oração se torna ainda mais importante, pois ela nos ajuda a manter a nossa mente fixa em Deus. Ele promete nos dar a sua paz, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ao orarmos e colocarmos nossas preocupações diante de Deus, estamos escolhendo confiar nele e permitir que sua paz inunde nossas vidas. Agora que refletimos juntos sobre o poder da fé que move montanhas, convido você a colocar essa fé em prática, entregando suas preocupações e desafios a Deus. A fé verdadeira não é apenas acreditar em momentos bons, mas confiar profundamente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Deus está com você, pronto para mover as montanhas em sua vida. Basta crer e confiar em sua infinita graça. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por nos ensinar o poder da fé. Sabemos que, sem ti, nada somos, mas com ti, todas as coisas são possíveis. Hoje, entregamos nossas montanhas a ti, confiando que, por tua misericórdia, cada uma delas será movida. Dá-nos a força e a coragem para confiar em ti todos os dias, em todos os momentos. Que nossa fé seja inabalável, não importando as circunstâncias. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você foi tocado por esta mensagem, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para mais vídeos que fortalecerão sua fé. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, pois a palavra de Deus é para todos. Vamos caminhar juntos, sempre confiando que, com Deus, nenhuma montanha é grande demais. Deixe nos comentários como a fé tem transformado a sua vida. Que Deus te abençoe.